Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Não que eu seja burro, né, John? Não, de forma alguma, não. Nós estávamos num papo aqui. O cara que pegou, difícil, agora né? caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas, tá? Bom, agora explica, né, Giovanni? Agora o cara vai chegar e vai pensar, pô, o outro tava chamando antes de começar. Os crentes já se entupindo. Não, maravilhoso, aí, tá? maravilhoso. Muito feliz, tá, John? Boa. De estar aqui mais uma vez, mais um dia, uma tarde ou uma noite. Com Bom. esse público maravilhoso, seja de rádio, de YouTube, do Spotify, Sim. ou o cara do TikTok, né? Sim. Tudo do Acabou TikTok, de tá? ver a Busanfa dançando, caiu no Santo Caiu no Podcast. Santo Podcast, vendo Jesus falando. Isso é Pronto, bom. aleluia. Não, Aleluia. aí o outro começa falando, "Mas me chamou de burro, mas tudo bem." Não, nós estávamos falando aqui do TDAH, né? Isso. Que eu conversei com um psiquiatra e ele Ah. falou, pronto, eu conversei com o psiquiatra, só melhora o remedo, né? Tá, Se quem que tiver- é o louco aí? Se a gente continuar, será tudo certo. Tá John. maravilhoso, né? Ele falou É que as isso. pessoas que têm essa disfunção, às vezes, aí, é um cara mais atinado pra Mais coisa, esperto. mais ideias. Não e que tudo eu seja mais. burro. Exatamente, então foi esse o contexto. Pronto, a exegese feita, a gente segue aqui. Bom, Giovanni, como você falou aqui, a gente está para rádios. Agradeço você que está deixando a gente entrar na sua casa, no seu carro, aí no seu ambiente de trabalho. É uma honra estar falando com você. Também estamos nas plataformas digitais, YouTube, Spotify, em todos os agregadores de podcast também. Exatamente. É uma honra estar falando com vocês. Hoje vai ser um assunto bem legal. Daqui a pouquinho você vai conhecer a nossa convidada de hoje, uma convidada Maravilhosa. Não, Veio incrível. dali. Sim, Veio dali. incrível, tá? Eu acho que é gaúcha, tá? Eu acho. Pelo Depois a gente sotaque, pergunta. mas eu vou Tem. perguntar. Sim. Ela tem, ela E já morou no Paraná, tá? simbolou com o Uruguai. Uruguai. Não, aí tu vê. Eu acho que ela tá Já estão pirada. lá, isso, já estão lá, tá? Vai ser top É não demais ter a o que conversa fazer de da hoje. vida, tá, essa menina? Giovanni, a gente tá aqui, mas não estamos sozinhos, não é? Não estamos sozinhos. Até porque sozinho a gente não ia longe, tá, John? Pronto. Sozinho lá no terceiro ou quarto nós já tinha acabado. Tá. Vamos parar por aí. Mas estamos aqui com Belas Artes. Boa. Com essa mega estrutura, então tudo que a gente grava aqui, tudo que você está vendo, essa qualidade é do Belas, é uma gigante escola de artes. A Mailou, tecnologia, e os caras são monstros. Dalmarco Autopeças, trabalham com todas as peças de automóveis. Abraço, hein? Fagerflex, para você que às vezes murmura, né, dizendo que o diabo me atrapalhou a noite toda, às vezes é só o colchão ruim. Pode tá? ser. Comprou na Exato. Casas Bahia, comprou errado, vai para 700 Fagerflex. pila, tá 15 anos no 700 colchão. pila, tá 15 anos no colchão, espuma de... Já tem a forma dele e densidade dela. D20, aquela bem mole, aí não Tá. dá, tá? E o cara tem 140 quilos igual eu. Dona Coisas e Tal, Maravilhosos. Dona Norminha maravilhosa, lá na Coisas e Tal é no máximo R$20. Então se tu for com 20 pila, você pira o Faz a cabeção, não festa. sabe nem o que comprar lá. Se for com 200, então, Ó, enlouquece. a festa tá feita. É, o Workplace, né, nosso maravilhoso Ricardo Caldeira. Salazar Imóveis, para você que mora de aluguel e precisa alocar uma outra coisa mais legal. Ou comprar também. Ou comprar ou até vender, Salazar Imóveis. E a Best Cell, para você que está com esse teu celular travando, Best Cell. Aliás, vai lá e compra um bagulho decente. Eu peguei uma película que é aquela de privacidade, ó. Aqui, tá, vocês estão vendo. Já não estão vendo mais, tá? Tá vendo? Não estão vendo. Então, assim, Quero, tá? tá naquela senha de banco. Tá. Vai tranquilo, as pessoas não vão conseguir ver, tá Isso. tudo certo. Mas a esposa também não consegue ver, aí é ruim, né? Aí, não, Porque mas às aí vezes o cara mas tá aí ali a- marcando um ensaio na quinta-feira à noite e ela tá do lado assim, ó. Só aqui, ó. Aonde esse crente vai? E Ah, não com consegue. quem que é? Isso, não Não, consegue calma, ver. é o Dani. Não, mas não é Não. a Dani, é o Dani. Calma. Isso, não dá Ah, confusão isso, é treta, também. treta, tá. Tá tudo certo. Um abraço pro Tanaka lá e toda a galera. Um abraço para vocês, a gente agradece, né? Best Cell. E através dessas empresas, dessas pessoas que a gente consegue levar o Evangelho de Cristo Boa. a ainda mais pessoas. E se você tem uma empresa, é simples, chama nós, ou eu, ou o John, e a gente vai encaixar perfeitamente você aqui. Perfeito. Hoje a gente tem a honra de receber ela que é líder do Ministério Infantil na Onda Dura, educadora,
entendeu? Esposa. Já pastoreou gente, também continua pastoreando gente. Letícia Ribeiro, que honra recebê-la aqui. Podcaster também, do Pod Nosso. YouTuber. A gente faz vários bicos por aí, né? Crente, o que faz mais é bico. Pronto. Bico no podcast da Larissa, bico... Bom demais. Chamou, nós aceita, então, é isso? É isso aí, é isso aí. É o novo convertido que chegou na igreja. Estamos Tá. precisando da portaria. Tô lá. Tô É isso precisando aí. pra ir. Tô lá. Sei fazer cachorro quente. Sei tocar sei. E aí, o cara, é isso? Tá? Agora, a pergunta que não quer calar já a primeira. É gaúcha ou não? Sou gaúcha do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Santa Maria. Lá, Lá de Santa lá do Maria. interior ainda. Interior Sou bem de Santa gaúcha, Maria. mas eu já não tenho mais sotaque, né? Como vocês podem perceber. Não. Não. Vocês vão perceber. Não tem. Mas quando eu lembro de Santa Maria, já me vem na mente aquela... Posso fazer um podcast só sobre isso, se quiser. Sério? A gente tem muita história pra contar. Tava Tá. lá na época. Ah, a tu gente morava lá na época? Sim, nós fomos pastores de jovens durante 10 anos. E nós éramos pastores dos jovens na época. Lá. E tinha jovens que eram lá ou... Sim. Ai... A gente conhece... Bom, enfim, tem muita história pra Sim. contar aí. Quem não sabe, né, tá falando da tragédia da Sim. Boate Kiss, né? Boate Kiss, isso. Acho que completou 12 anos. Acho que foi, né? Foi um dia depois do meu aniversário. A gente tava na festa do meu aniversário quando aconteceu. Enfim, Você vê. tem muita coisa, história pra contar aí. Né? Mas numa legal, outra tá? oportunidade... Uma outra acho que é legal. oportunidade. Papo legal. Sim. É bem interessante. Esses jovens Não, desviados olha só, que vão por aí. que pastoreando jovens. Que massa. E agora já está com Pastoreando crianças, crianças. que é outro rolê, e que é o que a gente vai conversar hoje sobre o Ministério Infantil, que é um grande ponto de interrogação. Pode ter, não pode ter, como funciona, o que as crianças ficam fazendo lá, né? É só para não incomodar os pais, a chora tem que ser um ambiente acústico para não vazar, estão quase matando a criança lá dentro. Não. Então, assim, você vai entender um pouco mais e saber um pouco mais. Eu também tenho muitas dúvidas que vou tirar aqui com a Letícia hoje, e acredito que vai ser de grande valia para você, vai ser bênção para sua vida. Compartilhe esse conteúdo que eu acredito que vai ser muito importante e valioso e cedido gratuitamente para vocês aqui. Uma alegria. Já você tem algum curso em relação a isso? Eu Lê? tenho um curso em Ministério Infantil, que legal. é Transforma o Ministério Infantil. No meu Instagram tem, né? Tá. E agora a gente está por lançar também material específico, porque essa é uma função que eu já faço ali na Onda, que é a produção de conteúdo de material, de aula, né? Uhum. E aí agora a gente vai fazer um material pro curso também. Daí tem todo um plano, planos de aula, enfim, tem bastante coisa nessa área. Assim. Tá, a gente vai deixar então esse link fixado aqui na nossa descrição. O Eric, maravilhoso, vai deixar isso para nós. Também mandando um abraço pro Fábio, que está fazendo toda a técnica aqui. Giovanni Claudino. Esse é um papo, até antes de nós entrar pro tema ali, esse é um papo que é muito importante para muitos nichos. Não é só para a igreja, então é para a igreja. Mas eu, como pai de um menino de 6 anos, uma menina de 10 meses, cara, tem 1 bilhão de curiosidades. Talvez para você que acabou de casar, está pensando em ter filho, você precisa desse podcast para tirar algumas dúvidas e sanar. Enfim, vai ser um papo maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E nós vamos então falar sobre um pouquinho, nós vamos ler pelo menos o texto de Provérbios Que tem que 22 ter, né? e 6, né? Lê, tem que Não, ter. Evangélico, Não, bem evangélico. tem que- Evangélico a raiz. gente- a Tem gente que ler é- a Bíblia. Eu não sei de que igreja tu veio, mas é a gente que é da A gente- Assembleia, tá? A gente que é da Assembleia, para não ficar só nas nossas Eu vou te palavras, Aquela frase clássica, né? Não ficar só nas nossas para palavras. não ficar só nas nossas Claro. palavras, a gente larga qualquer versículo e sai correndo, entendeu? Então, Meu Provérbios pai. 22 e 6 diz assim, ó. pra Pera um você. pouquinho. Pastor Sérgio Melchior, a gente tá atrás de ti igual uns bandidos, tá? Ele tá atende- brincando. Não atende o nosso telefone, Sérgio. É por causa disso que ele não vem, tá vendo? Mas vamos lá. Mas a gente viveu lá 20 anos, Ah, cara. amamos Que as mágoa é mulheres de essa Deus. que ele tem comigo? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviará ou não se desviar deles. Pronto, essa aí é a versão NTLH, né?
NVI. NVI, pronto. Eu olha, sou dos NVIs. Pronto. Tu sabe que assim, ó, tem uma pesquisa americana da Moody Press, porque no Brasil a gente não tem tantas pesquisas assim no meio cristão, mas nos Estados Unidos tem bastante. E eles fizeram uma pesquisa que constataram que 85% das pessoas que se convertem dos 4 aos 14 anos. Olha. Então, assim, é uma Gente. faixa etária bem importante do evangelho e que às vezes é negligenciado. Sim. Né? Então, quando a gente ouve um texto como esse, ele faz muito sentido quando se aplica na vida das pessoas, que a gente é uma informação que às vezes a gente não tem, né? Que grande parte das conversões acontece dos 4 aos 14 anos. Que já está naquele ambiente e realmente tem um encontro. E uma outra pergunta que eu vou colocar mais para frente, assim, sobre esse encontro. Qual é a diferença que consegue ver claramente de cara? O senhor pegou essa criança. Porque, cara, ela é espoleta igual às outras. Enfim, tem comportamentos de criança. Mas você sente que, cara, ali foi tocado, né? A criança tem uma transformação nas atitudes. Ela consegue perceber Tá. que ela é um pecador. Isso é um princípio bem Olha, importante. que demais. Eles já conseguem identificar que eles são pecadores. Então, eles conseguem perceber quando eles erram com as pessoas e corrigem, querem corrigir os seus atos. Tem uma predisposição, né, a isso, né, o arrependimento. Então, tu vai percebendo nas atitudes essa conversão da criança, né? E ela é processual, porque é diferente da conversão do adulto. Tá. É completamente diferente, porque o adulto, ele é encontrado por Deus e ele faz o processo de regeneração, mas ele consegue fazer isso de uma forma muito consciente. A criança não tem o mesmo nível de consciência, mas ela passa pelo processo de regeneração igual. Só que, claro, o adulto verbaliza isso, ele consegue, né, cognitivamente comunicar isso para as pessoas. A criança não, ela vai sofrendo essa regeneração, a santificação, né, nas suas atitudes, mas ela vai indo aos pouquinhos. Então, ela vai externando isso nas atitudes dela do dia a dia, né? Diferente do adulto, mas acontece sim essa conversão. Passam pelo mesmo caminho, Pelo mas reagem mesmo de caminho. forma diferente. E isso faz a gente pensar o seguinte: não existe aquela ideia assim que as crianças são a igreja do futuro. Isso é um engano das pessoas. Por quê? Tá. Porque elas Já são ouvimos. ovelhas. Peraí. Não existe a história de que as crianças são a igreja do futuro. isso, desviado. Tá, porque Tem muita muito gente, Muita gente. e eu já ouvi diversas vezes. É Tá. bem- Direto a gente ouve isso. Por quê? Vamos lá. Porque o que acontece? Eles são ovelhas e são alcançadas hoje. Elas não são no estão futuro. sendo preparadas para serem alcançadas quando adultos. Elas podem ser alcançadas pelo evangelho hoje. Então, elas são a igreja hoje. E esse entendimento, ele é muito importante ser transformado na mente da igreja, porque isso vai nortear todas as ações da igreja com relação às crianças. Porque se a gente pensa que é do futuro, a gente coloca como um subcristão. Ele não é um cristão inteiro, como um Perfeito. adulto. Então, o que eu penso? Tem a igreja, tem o culto e tem as crianças. E esse é um entendimento muito errado, porque as crianças pertencem à igreja, assim como qualquer outro adulto. Né? E a gente consegue ver até pelo próprio dado que eu trouxe aqui, que de 4 a 14 anos acontece maior número de conversões. Então, assim, o que faz uma igreja colocar isso como um subcristão, sendo que é a faixa etária que mais há conversões duradouras, ou seja, a gente percebe que há um encontro real com Jesus, mas eles são do futuro, eles não são agora aqui, eles vão ser. Então, esse é um entendimento bem difícil de desfazer na mente dos cristãos, mas ele é muito importante que seja desfeito, porque realmente elas são hoje, elas precisam ser alcançadas hoje, elas têm que ser investidas hoje, porque hoje elas já são a igreja. Sim. Até porque é o que o Giovanni acabou de ler, que está em Provérbios, que ensina o menino no caminho, algumas versões dizem, no caminho que deve andar. Ou seja, ensina hoje. Agora. Por mais que isso se desdobre lá na frente ele não vai se desviar, mas é que assim, não é que lá na frente que vai ter um hiato aí, quando ele entrar, ele nunca mais vai ser. Mas sabe o que Já é? é desde já nesse momento, né? Tem uma concepção aí de igreja errada, na verdade. Tá. Que é, a pessoa só é igreja se ela tiver uma função
e ela puder exercer um ministério no corpo. Entendi. Entende? Então, também o subjetivo essa informação. Tu só é igreja se tu estiver atuando na igreja. Então, como a criança não atua na cabeça do adulto, ele não vai servir na recepção, ele não vai cantar no louvor, talvez, porque ele ainda não tem cognitivamente preparação para isso. Não dizima, então, ele não tá dizima, ali. Então, ele não está participando do corpo. E isso é um erro, porque a gente não é o que a gente faz. Né? A gente pertence ao corpo quando a gente é alcançado por Jesus. E é claro, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo funções. Então, é uma forma, às vezes, muito sutil, né? Mas isso norteia algumas ações da própria igreja. A gente vê muitas igrejas deixam de investir no ministério infantil por conta disso. Agora, quando a igreja transiciona esse entendimento, ela já começa, não, é aqui que eu tenho que investir. Sim. E daqui a pouco... E essa tua pesquisa, olha como as igrejas deveriam fazer isso que você acabou de falar de investimento. Então, se a minha faixa etária é essa de 4 a 14, 6 a 14, né? 4 a 14. 4 a 14, cara, as minhas armas devem estar direcionadas para essa faixa etária. Exatamente. Porque, cara, se eu atinjo esse público e eu alcanço esse público, aí a teoria da minha igreja futura está garantida, porque realmente a gente vai ter membros aceitando Jesus, pessoas conhecendo Jesus. Porque hoje é muito comum, algumas igrejas são baseadas em casais. Não, o foco delas é só casais. Nichadas. Só casais, ou só mulher, só homem, só jovem. Mas eu vejo aqui então um nicho que, cara, peraí. As igrejas precisam alertar para que esses dois ministérios, ou esse público que é a criança, pré-adolescente e o início da adolescência, ali vamos botar como pré-adolescente, é um nicho um dos mais sérios e importantes de uma igreja, então, e é tão interessante, pensando-se em salvação. Então, assim, claro, a gente tá falando aqui de salvação, né? Mas se a gente fosse pensar a igreja como um crescimento, assim, o que faz crescer a igreja, né? Que não é esse o foco que a gente está falando aqui, mas vamos usar isso a grosso modo. Se tu tem um ministério infantil estruturado, automaticamente, a quem tem filhos, ele vai optar por isso. Eu vou dizer isso porque essa é a minha realidade hoje. Se a gente for analisar hoje, a gente tem na Onda Dura, a gente tem um curso chamado Familiarizando, que é o curso de integração dos novos membros. No último dia, as pessoas do Familiarizando se encontram com os pastores da igreja. Grande parte das famílias, elas dizem, a gente veio aqui porque o fulano escolheu por causa do Kinder. A gente veio por conta do Ministério Infantil. Então, assim, se for olhar por esse lado também, que eu não considero o lado certo, eu acho que a gente não tem que investir para dar um retorno. A gente tem que investir porque a gente crê na salvação das crianças, né? Mas, inclusive, nesse lado, ele é um lado que ele deve ser investido porque as pessoas vêm por conta disso, né? Eu tenho, assim, centenas de testemunhos de pessoas. Olha, a gente ia vir aqui, mas a criança vinha no Ministério Infantil. A gente tem pessoas de outras igrejas que levam o filho no Ministério Infantil e ficam sentados na praça de alimentação. Você vê? Sim, a gente tem pessoas que fazem isso. A gente conhece, sabe quem é, ficam ali sentados, vão no culto da sua igreja, mas levam lá no Ministério Infantil. Por quê? Porque a pessoa entende que isso é algo muito importante. Porque para o pai é algo importante. Sim. Né? Então, assim, muitas igrejas perdem essa visão, né? Porque é um subministério, então não precisaria tanta visão. Agora, o pastor que tem essa sacada, ele vai colher muitos frutos disso, né? Não só de salvação, mas também numérico. Eu vou até usar um exemplo, por exemplo, de bandas, assim, tá? Que é a linha que a gente ouve mais. NX0. Não, mas assim, você pega... Aí você vê que o mundo, ele trabalha muito bem essa forma, né? O cara, sei lá, estourou nos anos 90. Né? Eu sei, né? Eu conheço. Né, igreja? Começa o jogo querendo dar uma de profeta. Eu sei. Eu sei que tu é velha. Anos 90. A galera tinha uma base de fãs da banda lá. Nesse momento, em 2023, eles precisam captar novos ouvintes. Então, eles fazem uma outra roupagem, a equipe de marketing trabalha loucamente lá para trazer uma nova base de pessoas novas para acompanhar aquele produto e tudo mais. Agora, se tratando da igreja, às vezes, como o Giovanni comentou aqui, a gente esquece de que essa base... Como os jogadores falam, né? A base vem forte, né? Quando as crianças têm um ensino sólido, isso vai refletir na igreja do futuro, mas assim como eu também
que já sou velhinho, vou estar, acredito, ali no futuro. Então, tecnicamente, eu também faço parte dessa igreja do futuro. Então, faz todo sentido o que a Lê comentou aqui. Mas eu acredito que a gente peca não compreender o que é o ministério infantil de fato, então. Já sabemos que é a igreja acontecendo aqui agora, tem ensino lá, mas Lê, como você definiria o que é o ministério infantil e o propósito em si ali, na prática, né, acontecendo? Na verdade, o ministério infantil ele serve para glorificar a Deus, assim como a própria igreja, né? Mas ele tem o ensino adaptado e contextualizado à idade daquelas crianças. É isso que modifica da visão da própria igreja. Ali, se a gente for ver no nosso ministério, no Kinder, a gente tem visão, a gente tem valores, a gente tem, né, uma missão, né? Cada um específica para trabalhar com as crianças, né? Mas o nosso entendimento é que nós pertencemos à igreja como um todo. Sim, isso é falado. Só que é um ensino que é adaptado àquela idade, né? Então, a gente usa 3 pilares que para nós são muito importantes, que é o discipulado familiar, porque aí entra uma outra questão, que é o seguinte, o ministério infantil, ele não substitui a família. Boa. A nossa função ali é auxiliar a família, porque o ensino, ele deve partir da família. A família é a base principal do ensino, não é o ministério infantil. Né? A família é responsável por aquela criança. O Senhor deu aos pais a função de ensinar e discipular. Então, quando a gente fala que uma das nossos pilares é o discipulado familiar, a pessoa pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com o ministério infantil? Porque a gente vai incentivar a família a assumir a função que é dela, né? A gente vem ali para complementar, não vem para ensinar, né? Então, assim, ensino... discipulado familiar, ensino doutrinário, que é um pouco diferente do que a gente vê, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Que a nossa base de ensino, ela é a doutrina, a gente pode depois explicar um pouquinho por quê. E a outra são as boas memórias, porque a gente entende que na infância é necessário que a criança tenha uma boa memória da própria igreja, né? Ela cria um vínculo afetivo com a igreja. É muito importante a criança ter um vínculo afetivo, né? Com as pessoas. Não tô falando assim, ó, que tu precisa ter uma super estrutura, grandes jogos, brincadeiras. Não é nisso. Mas a criança cria muito mais vínculo afetivo com as pessoas e com as situações do que com as coisas, né? Se tu for ver criança, às vezes tu compra um grande presente, ela se interte com um papel, com a caixa, com qualquer coisa, né? Porque, na verdade, o sentido para a criança é outro. Então, não estou aqui defendendo grandes estruturas, apesar da minha igreja ter uma estrutura que é legal. Glórias a Deus por isso. Mas isso não é a base. A gente precisa criar boas memórias para as crianças. Fazer com que elas sejam apaixonadas pela igreja, que elas sejam apaixonadas por aquelas pessoas, por estarem ali, estarem em comunhão. Isso tem um significado para elas, né? Então, a gente entende que nesses 3 pilares, né? Tu ter um ensino fortalecido, tu tornar as boas memórias e fortalecer a igreja, tu vai consolidar uma infância muito saudável para que aquele cristão, né, possa se desenvolver depois de forma saudável na vida adulta, né? Consiga servir essa igreja. E é interessante que hoje, no Kinder, a gente já está numa geração que eles já estão adolescentes, alguns ficando jovens, e a gente percebe uma diferença muito grande do que eu via quando eu era uma pré-adolescente lá na minha... Sim, da nossa geração, de, assim. de igreja, assim, né? Hoje, por exemplo, essa semana a gente recebeu um menino que vai vir a servir no Kinder, ele tem acho que 11 anos, né? E ele passou por todo o processo. Ele era aquele pequenininho que era lá do Kinder, daí foi pro Shift, depois foi pro New, e agora ele tá no New, ele quer voltar pro Kinder para servir. Então é muito lindo isso. Olha que legal. Tu percebeu o quanto esse ensino realmente deu frutos, né? Eu tenho meu filho que hoje tem 15 anos, passou por todo esse processo, né? E eu vejo, assim, a qualidade de crente, né? Usando um termo meio chulo, né? Que não existe isso, mas, assim, a forma como ele é um menino de 15 anos que tem bastante conhecimento, tem bastante desenvoltura para se portar como um cristão. Então, assim, isso se deve... Claro, a família tem um grande peso, mas a estrutura da igreja, ela alavanca aquilo que a família faz. Potencializa, né? Ali, né? Até porque, como você falou, a criança se sente parte da igreja. Então, perfeito. Tu não leva o filho vai com você. Né? Porque é diferente. Eu já te passei por situações que meu filho não quer ir. Cara, não, desculpa, mas aí você vai porque eu quero que você vá. Mas como é bom mudar Tem gente que para aí, tá?
Não. Ele Tu não quer ir? Então o pai vai... Não façam isso. Não vai... façam isso, pais, por favor. Incentivem os filhos aí, criem o hábito. Uhum. Né? Porque é óbvio, assim como o adulto, eu digo assim, ó, a criança ela não tem nada de estranho, ela só comunica. Não tem dia que a gente não tá afim de ir no culto? Eu tenho vários dias assim, ai, Jesus, hoje não Mas tô. a gente vai. Que é a minha carnalidade, é o meu desejo, é a minha natureza pecaminosa. Quero ficar lá olhando o Fantástico, sei lá, qualquer outra coisa. Mas assim, a gente opção sabe... ruim, tá? A gente sabe que isso não é o certo. Sim. Então a gente vai igual. Então, só que a criança comunica, né? Ela diz que não quer ir. Sim, ela é verdadeira Ela ali na diz, hora. ó, não sabe fazer aquela coisa, não, eu não vou. Ela não arruma uma desculpa, Não, ela é vai. sincera. Não, Ela eu não quero vai, ir porque eu não ela quero ir. vai. Então, assim, é isso que os pais precisam ensinar. Daí, E levando a criança, ela vai se sentir parte do negócio, Perfeito. né? Então hoje é muito legal. O meu filho lá na minha igreja, que é uma comunidade bem menor, mas tem um ministério bem estruturado na nossa proporção. E o meu filho é o guri que é o diácono do ambiente lá. Ele é o que ajuda a arrumar as cadeiras, tá? Então ele gosta muito da professora X lá. Não vou dizer para as outras, a Y não bater já no ia meu filho queimar, depois, hein? tá? Mas ama. Então quando o sorriso dele já vê só, quem que é a professora? Fulana. Ele já... ele vai lembrar dela o resto da vida. Isso. Que demais. E isso é importante que os pais, ainda que os filhos não tenham esse desejo, criar esse hábito, porque vai fazer com que essa criança cresça naquele ambiente, como, por exemplo, o teu filho, como, por exemplo, esse adolescente que está voltando. Não, peraí, isso aqui é minha origem, eu fiz tudo isso aqui. Alguém muito fez legal. por mim, agora eu vou fazer para o outro. Pô, isso é igreja, isso é prazeroso. E eu tenho uma dúvida, que a gente... manda o filho para a escolinha e não tem a mínima noção do que acontece na escolinha. Tá lá no tempo. Tá lá no cultinho, a gente chama, né? Isso. Nós, Vai lá, assembleianos. ficar seu oreiudo. Quais são os tipos... Eu nunca xinguei o filho, pelo amor de Deus. O Otinho sofre aqui, O tá? Otinho, Vai, não Orelhudo. é nada. O Otinho é tratado que nem um bebezinho aquele lá. Né? Isso é só da boca pra fora. Parece o sacerdote do podcast lá. Nesse período de culto, né? Por exemplo, na minha igreja, eles participam do louvor com a igreja e aí depois os pais liberam os adolescentes para as salas, né? Então eles ficam ali basicamente 1h e 10 apenas. Né? Acho que na onda é o tempo todo, É o né? tempo todo. Na entrada a gente já deixa as crianças lá. O que é que ficam fazendo? Quais são as atividades? Como é que vocês conseguem? Porque lá em casa, 2 horas, o meu filho taca o terror na casa. Ele derruba a televisão, ele abre geladeira, Tá. máquina de lavar entra na geladeira, geladeira da máquina de lavar. Ele consegue fazer tudo isso em 2 horas. Um filho. Tá. Ela já falou em 200 Eu aqui tenho no agora domingo. uma de 10 meses, que agora decidiu que sabe subir a escada lá de casa. E ela sobe a escada, como eu falei, não, tu tem 10 meses? Dá uma seguradinha. Como é que faz, por exemplo, numa realidade tua com 200 crianças, ou, enfim, uma realidade com 30 crianças? Fazem o que lá dentro? Que remedinho? Assim, a gente tem a estrutura do culto infantil, ele tem a mesma estrutura do culto do adulto. Essa é a ideia. Tá. Claro que, por exemplo, dependendo da realidade e da idade da criança, por isso que a gente precisa compreender as fases do desenvolvimento. Eu não posso exigir de uma criança de 1 ano que ela vá participar de todos os elementos do culto na mesma proporção de tempo de que uma criança de 8 anos. Então, a gente vai fazer isso progressivamente. Então, quando tu pega dos menores, a gente vai ter um tempo de brincadeira que a gente entende como um tempo de comunhão. Porque assim, a criança, através da brincadeira, às vezes algumas pessoas demonizam, fica lá brincando. Vê um brinquedão, já acha que não, é só farra. É o Não, Satã. é mais assim, o que acontece? A criança, ela aprende através da brincadeira. Quando eles estão brincando, eles estão teatralizando as relações deles com as pessoas. Né? Então, eles estão ali, é ali que tem a briga, é ali que a gente ministra, é ali que acontece, eu quero o brinquedo que o fulano não tem. Então, assim, ali também é como se fosse um pequeno mundo das nossas relações. Então, eles estão ali em comunhão. Sim. Eles vão brincar, eles vão, né? Tem esse período, sim. Então, quando tu fala de uma criança pequena, esse período, obviamente, vai ser maior, porque ele tem uma capacidade cognitiva de concentração menor. Menor, entendeu? Mas, assim, a gente vai ter louvor,
né? A gente vai fazendo uma curva que a gente chama lá no louvor, né? Começa ali com os pequenos, porque o louvor ele tem uma função de ensino também. Então, tu começa com os pequenos, com canções bem simples para que eles possam repetir, para que eles possam sair dali para consolidar o que foi ensinado. Então, se eu vou falar de pecado, eu vou fazer uma canção, uma musiquinha de pecado para fortalecer aquilo que vai ser ensinado. Eles vão ter um momento de oferta também. Mas crianças não têm dinheiro, mas eles podem, né? Eles pedem para os pais, isso também é um ensino que eles vão carregando. Sim. Eles têm um momento da ofertinha. Inclusive, esses dias, as crianças vieram reclamar que o prof tinha esquecido do momento da oferta, que eles sabem a importância da oferta. Olha que a filha demais. do pastor Rob veio me falar, não está acontecendo ofertinha. Daí olha que interessante, ele falou assim pra ela, então tem que falar com a tia Lia. Não, ela é a líder, ela que tem que resolver. Tipo assim, ela já teria que ter visto isso. Tipo, eu falei, gente, as crianças... Estão agilizadas. Estão voando? Agilizada, claro, não eu que tenho que estar denunciando. O meu filho, ele tá na fase do pai, tu trouxe dinheiro? Não. Então faz um Pix que eu quero ofertar. Ele Não, já é eu uma falei, outra não, lindo, geração, né? E aí o detalhe, né? Eu tenho que... Não, faz na hora pra te ver. Não, O dia que não tiver saldo, eu vou ter que sair correndo da igreja. E aí você tem que ir lá no aplicativo, tal, filho, a gente tá ofertando tal valor. Tá bom, pai, esse aí é o valor que eu quero. E é isso, aí ele vai lá no QR Code, eu falei, não, lindo, tá? É muito legal. E isso é legal. Então, assim, tem um momento de oferta, tem um momento da palavra, né? Que daí também é adaptada à idade, porque as crianças concentram ali 5 minutos, dependendo da idade, 15 minutos, dependendo da idade, então não tem como ela ficar ali ouvindo uma palavra 40 minutos, né? E a gente tem também uma atividade para fortalecer essa palavra, né? Para que a criança possa gravar. Que pode ser perguntas, pode ser uma atividade para escrever, pode ser uma dinâmica, enfim, daí de acordo com o que a gente preparou para aquele dia. Mas sempre tem essa coisa da criança interagir com o conteúdo, né? Que seria aquele ruminar que nós temos do nosso devocional, aquele ruminar que a gente faz durante a semana com a palavra que a gente ouviu, só que é adaptado à realidade deles, né? Eles vão estar ali trabalhando aquela palavra através de uma dinâmica, né? Por exemplo, a minha filha, eu termino o devocional e ela já diz, me faz perguntas, porque é uma forma de memorizar. Eles têm essa necessidade de fazer esse processo de memorização. E a gente pode fazer através de uma atividade, um desenho, enfim, né? Daí cada um faz. E isso é comum de idade para idade, né? Então faz parte. Por exemplo, o meu menino de 6 anos, eu fui lá, eu comecei a ler na minha Bíblia. E eu vi que para chamar ele era cada frase, eu disse, filho, tô lendo aqui, filho, cada frase. Falei, mano, não rola isso. Aí fui na Rema ou Rema. O seu Rema. Pô. Fui na Rema, comprei uma Bíblia, que aí tem os desenhos. Então ele fica ali preso nos desenhos. E aí ali ele começa a mentalizar e entender o que eu estou falando. Porque ele viu o desenho. Esse aqui então é o José. Esse aqui é o pai de José. Esse aqui são os irmãos. Ele consegue visualizar isso. Eu acho que essa importância da arte Perfeito. como parte pedagógica ali para as crianças é muito importante, né, Lê? Ele tem uma função muito grande. É porque o que acontece? Nós somos muito sensoriais na nossa vida adulta e na infância também. A gente não aprende da mesma forma. Tu talvez seja mais visual, mas quando a gente é adulto, a gente cria um processo de adaptação, entendeu? O nosso cérebro vai se adaptando. A gente é obrigado a aprender de alguma forma, a gente adapta. Mas a criança, ela ainda está nesse processo. Então, tem algumas crianças que são visuais, tem algumas crianças que são. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai pensar numa aula? Eu tenho que atacar de todos os lados. Para não errar. Exatamente, eu tenho que pensar numa parte visual, eu tenho que pensar em entonação de voz, porque essa entonação vai variar, a criança vai prestar mais atenção. Eu tenho que pensar numa atividade, porque a criança... Tem criança que só aprende se escrever. Então, assim, eu preciso atacar, porque eu não sei como essa criança vai aprender e ela ainda não tem essa capacidade adaptativa. Então, eu tenho que fazer isso. Então, por isso que é bem importante eu pensar como eu vou dar aquela aula. Que rolê, mano. Não, eu vou dizer, tá? É um mundo, tá? Gente, mensalmente eu vou levar um chocolate pra vocês da minha igreja. Aí. Por isso que assim, tu chegou agora, tu fala assim, gente, é muita coisa, mas muita coisa interessante. Vai lá no link da Lê que tá aqui na Gente, eu vou dizer assim, descrição, eu tá? acho que dá pra fazer uns 30 cursos, porque assim, ó, cada coisa abre um leque, né? Sim. Cada coisa, por exemplo, se a gente vai pensar, ensino adaptado por idade, cada idade é uma história. É uma história. Entendi. Entendeu? E é bizarro que essa história eu acho que é de ano para ano, né?
ele tem Ou ele abrange um pouco mais de um ano? Não, é de 4 a 6, não é tá, uma enfim. coisa estanque, porque o desenvolvimento ele não é assim, fez 8 anos, apertou um botão. Não Sim, existe. sim. Ele tem uma faixa ali meio de... Tem algumas crianças que estão um pouquinho mais para frente, outras mais para trás, a gente vai identificando. Mas o desenvolvimento ele tem vários estágios. Então, cada estágio a criança vai absorver de uma forma. Só que é interessante a gente pensar assim, ó. Eu tenho uma metáfora que eu uso muito, né, uma história que eu gosto de contar, que é do bambu chinês. O bambu chinês ele tem uma capacidade assim, ó, durante os primeiros 5 anos ele não brota para fora, né? Ele brota para baixo. Tá. Então tu vai ali, tu planta e existe um processo que tu não está vendo. Mas o bambu chinês, a partir dos 5 anos que ele começa a brotar para fora, ele cresce numa velocidade incrível. E é assim que funciona o ensino com as crianças. Durante um bom período, inclusive até, dava para dizer que até os primeiros 5 anos, tu não consegue perceber isso a olhos nus. Tu não consegue identificar a criança dando resposta, Sim. mas aquilo está construindo nela, né, raízes, fortalecendo, porque na hora que ela externar aquilo, ela já vai ter um nível de conhecimento sólido, que ela tem um crescimento numa velocidade muito maior do que uma criança que não tenha essa base, né? Esse é o tipo de convidado que a gente traz, tá? Nasceu em Rio Grande do Sul, Tá. casou com um uruguaio e vem com ideia de chinês pra cá. Esse é o tipo Aliás, tem um episódio aqui com o Dani Ribeiro, Ribeiro. tá aqui no podcast também, procure aí. Ô Giovanni, um ponto bem importante para colocar aqui, a gente tá passando muito rápido, tá? Mas seria, tudo bem, você hoje é líder do Ministério Infantil de uma igreja grande, com muitas crianças, tem que ter esse cuidado com quem vai estar ali ministrando as crianças e tudo mais. E agora naquela realidade que, gente, começamos agora, aquela base familiar, 5, 6, 7, 8, 10 famílias, que olha para esse lado e fala assim, não deve ser assim, tem que ser todo mundo junto, porque a nossa realidade é essa aqui. Tem uma parte certa, uma parte errada ou não? Depende muito mesmo da realidade de cada comunidade de fé. Como você enxerga isso? Não tem certo e errado na minha perspectiva. Tá. Por quê? Vou explicar por quê. A Bíblia não é clara, não existe uma determinação clara de Deus. Tenha culto infantil. Não existe isso, né? Então, são adaptações que nós criamos. O que a Bíblia ensina é ensinar a criança. Nós temos diversos textos, podemos falar disso em diversos trechos da Bíblia, esse ensino que é necessário ser feito com a criança. Agora, como isso vai acontecer, a gente pode sim adaptar de acordo com a nossa realidade. O que acontece é que, assim, a gente sabe que existem pessoas que defendem a não existência do Ministério Infantil. E eu, em parte, entendo. Sim. Por que em parte eu entendo? E até, em alguns contextos, eu acho que até, inclusive, é o melhor. Porque existem trabalhos muito ruins. E, assim, eu vou dizer para vocês que talvez seja a maioria. Tá. Então, a gente tem trabalhos ruins. É uma realidade, né? A gente tem... Não tem o preparo ali. Não tem um preparo, não tem um conteúdo, enfim, vários problemas. Tragédia total. Então, o que acontece? E também existe uma diminuição natural e cultural do papel da família. O pai e a mãe, eles terceirizam tudo hoje. Eu tenho cenas e quadros que a gente vê no Ministério Infantil que, tipo assim, Jesus amado, tem que, sabe, começar Cadê do os zero. pais dessas crianças? Vamos começar do zero aqui, porque o pai, ele transfere completamente a responsabilidade, seja para a igreja, seja para a escola, enfim. Então, quando a gente vê pessoas que defendem essa posição, eu compreendo, porque eu entendo as motivações. Só que o que acontece? Eu não acho que seja aplicável em toda a realidade de igreja. Por quê? Porque uma coisa é a gente ter uma igreja que é uma comunidade menor. Se você participa de uma igreja, né, não tem a ver com qualificação ao melhor ou menor. Não existe isso, né? A igreja é a igreja de Cristo. Sim. Algumas igrejas vão ser igrejas pequenas e comunidades, porque existem famílias. Eu digo que igreja é que nem família, né? Família cada um tem o seu jeito, Sim, né? sim. Então, existem igrejas que são grandes para pessoas que se adaptariam a uma família que funciona dessa forma, né? Tem igrejas que são pequenas e que talvez vão ser pequenas toda uma vida, né? Vão ter ali os seus 100 membros, 50, enfim, né? E ok,
é o chamado daquele povo ali. Sim. Então, uma coisa é tu ter uma realidade assim, onde tu conhece todas as pessoas, as famílias são discipuladas, são acolhidas, o pastor conhece todo mundo, o pastor vai na casa. Então, o que que acontece? Dentro de uma comunidade assim, as crianças, elas são recebidas de uma outra forma. Entendeu? Todo mundo sabe que é o fulaninho, o filho do fulaninho. Todo mundo vai segurar. Daqui a pouco... Esses dias eu vi uma imagem curiosa. A criança correu, o pastor pegou a criança no colo e saiu pregando. Entendeu? Isso é uma realidade de igreja pequena, de uma comunidade, com todo mundo se conhece. Me lembra um nome. Lembra dela? Então, é uma realidade onde todo mundo se conhece. O pastor vai adaptar o conteúdo ali. Ele vai pregar, e aí tem uma habilidade do pastor, um compromisso do pastor com a igreja de adaptar o conteúdo para que a criança entenda. Os pais discipulam a criança em casa. Enfim, tem todo um contexto que faz sentido. Agora, existem igrejas que não faz muito sentido, porque são igrejas que têm um perfil mais evangelístico, igrejas que são maiores, que tu não tem um controle, tu não sabe quem entra, quem sai, como é que funciona isso. Então, a gente precisa sistematizar esse processo, de forma que o Ministério Infantil auxilie a família a fazer isso, entende? Sim. Então, não é uma coisa, não é natural, não vai, a comunidade não vai abraçar, ninguém sabe quem é o filho dessa criança, tá correndo aqui, tu entendeu? É uma outra relação. Então, nesses contextos, eu acho, de igreja, eu acho muito inviável essa ideia, apesar de eu achar uma ideia que não é errada, uma ideia legal, Sim, uma ideia bem... Não tem como, porque, por exemplo, na nossa realidade de igreja, só para vocês terem uma ideia, existe um cálculo mais ou menos assim que precisa de alguns elementos, por exemplo, idade da igreja, faixa etária, poder aquisitivo. A gente tem um cálculo que a gente consegue identificar quantas crianças teriam que ter na tua igreja baseado nesses elementos, né? Faixa etária da igreja, poder aquisitivo, algumas... Na nossa realidade, varia de 10 a 15%. Hoje, na nossa realidade. Então, assim, num público de 1.000 pessoas, 15% são 150 crianças, né? Então, a gente tem essa faixa mais ou menos. 150 crianças dentro da igreja, num culto onde nem todos os pais discipulam, cuidam, sabem, tem visitante, tem o fulaninho que tem 300 filhos, não controla, não tem como controlar. Porque aí o pai não é ensinado a isso. Por exemplo, na nossa realidade de igreja, em alguns momentos durante o ano, a gente faz isso. Né? Porque também é importante a igreja ter esse momento com as crianças, né? A igreja ter esse contato, ter essa função, o pai adorar com a criança. Mas, assim, é caótico. Aí tu senta no primeiro banquinho, olha pro pastor e não olha pra trás. E os pais só te Tu já viu eu fazendo isso? Porque é isso aí que tu já me viu assim? Eu sento e fico assim. E aí todo mundo... E mensagem no celular. Sim. Meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui? A Letícia nunca entra numa dimensão espiritual tão grande que ela não olha pros lados. Eu não olho pra nada. Ela tá ali tão tomada que ela não... O mundo caindo. Eu deixo que role assim. Porque aí cada pai precisa se haver com o seu filho, entendeu? Na nossa comunidade, olha só como isso que você está falando é muito isso. Porque o culto de ceia, as crianças ficam no culto. Tá? Muito legal. E é uma comunidade pequena, com, sei lá, 150, 200 pessoas, com 30, 40 crianças, digamos. 30 crianças já dá um terrorzinho. E aí a gente tem as classes ali, né? Então, por exemplo, eu participo de 2 classes, que eu tenho uma menina que está querendo engatinhar na igreja, achar que é dona da igreja, e um menino de 6 anos acha que pode conversar na altura que o pastor está pregando com o microfone. Ele acha que é isso? Que eu não pode? Cara, e aí só que não são só os meus 2, são 30. Então, cara, é muito massa. Às vezes você tá sentado aqui olhando o pastor, teu filho berrando do lado, a outra chorando do outro, tá? E por baixo das tuas pernas uma criança engatinhando. Tu não sabe isso. Quem é, às vezes. Não, aí como é uma igreja pequena, a gente sabe, né? Aí às vezes pega no colo, já vê o pai correndo, a mãe correndo, tá? Enfim. Mas é muito legal isso. Só que numa comunidade como, por exemplo, a Onda e outras várias igrejas de Joinville e todos que estão nos ouvindo aí, não tem como. Até segurança, né, Lê? Isso, exemplo, tem vários elementos que atrapalham, né? Tu imagina tu ter uma criança correndo na culto, tu não sabe quem é que entrou. A gente, por exemplo, não tem controle de quem entra na igreja. Você já, por exemplo, a Gui já abriu um outro leque, tá? Tá. Segurança. Não, é uma outra eu caixinha. posso vir aqui fazer uma semana. Sim, vamos fazer uma bateria. Tá? Porque a gente tem toda a parte de segurança. Como é que funciona isso dentro do Ministério Infantil? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Todo mundo aqui, né? Então, assim,
isso acontece. A gente tem um público, entra qualquer pessoa. No pátio da igreja entra qualquer pessoa. Sim. Qual é a garantia que eu tenho de que meu filho que tá correndo lá fora, que nem já acontece às vezes, se eu falo muito, eu falei, gente, não deixe os filhos de vocês correndo na igreja. Porque, assim, é grave, acontece as coisas. A gente não dá bola até quando não acontece. Depois que acontece, vira um horror, né? Mas a gente precisa ter essa segurança. Então, estão vários fatores que envolvem. Mas, claro, não existe um certo e um errado. Porque também, tu ter um ministério infantil desqualificado, tá melhor que fique lá na igreja, tá? Sim, exato. Então, assim, inclusive, eu tenho uma pergunta sobre isso. Verdade. Ministério desqualificado. Eu quero servir. Eu, né... Apareci na onda, gostei lá do John, gostei do Dani, do Lipão, então vou congregar aqui nessa igreja. Gosto de criança. O que precisa alguém para servir lá contigo? Assim, ó, Giovanni, tu pode ou não pode mediante a isso? O que precisa? Qual é a classificação? Qual é o filtro ali, né? Qual é o currículo? Assim, para poder servir em qualquer ministério como voluntário, tem que ter as qualificações de um diácono. Esse é o ponto 1, né? Ali de Timóteo. Boa. Então, assim, essa é a base que a gente precisa para ter alguém ali no Ministério Infantil. A gente também checa antecedentes criminais, que é bem importante para a questão de segurança. A gente tem protocolo de segurança, desde Tu não daria, tá, John? Não, ali já me largar já não ia dar. E não é assim, ó, mas que preconceito. Não, você pode servir em qualquer outro lugar, mas quando a gente trabalha com criança, a gente tem que ter um cuidado em dobro, né? Então, assim, tem que ter essa checagem. Eu creio que no Ministério Infantil é bem importante. E, assim, habilidades a gente ensina. Por isso que eu digo assim, o Ministério Infantil existe muito treinamento. Porque a gente pensa assim, ó, qual é a qualificação que tu tem como pedagogo, como qualquer nenhuma, talvez, né? Não sei, talvez não tenha nenhuma formação. Pai de 2. Talvez isso seja uma boa qualificação, tá? Mas assim, a gente tem como treinar essa pessoa, entendeu? Então, eu prefiro muito mais alguém que tenha as qualificações de diácono, seja uma pessoa de vida piedosa, que tenha testemunho, que seja um cristão verdadeiro, né? Enfim, pegar ali as qualificações de um diácono. E eu consigo pegar essa pessoa e trabalhar essa pessoa, ensiná-la a estar no Ministério Infantil, do que pegar, às vezes, alguém que já trabalha na área e que não tem qualificação. Essa pessoa nem entra para o ministério, né? Não é uma qualificação técnica, porque o técnico... não é porque é professora lá no Colégio X que pode ser professor... Tá, legal. Não. Então, assim, a qualificação técnica para nós não é o principal. O principal para nós é a qualificação espiritual e a habilitação para ele ser um voluntário, né, segundo a vontade de Deus para a vida dele, né, enfim. Mas aí, a partir desse perfil, eu trabalho a parte técnica. E aí, a gente tem auxiliares de treinamentos. Ao longo do ano, a gente tem todo tipo de treinamento. A gente tem desde treinamento de primeiros socorros, bombeiros, treinamentos... Enfim, assim, é um cabedal. A pessoa entra e começa a ir fazer o currículo de treinamentos para que ela possa ser habilitada, né? Eu tenho uma curiosidade, porque eu sou filho de um, né? Eu sou filho de um, né? Lá vem o John. O Otinho lá. Aí, o que acontece? Esses dias fui buscar ele na escolinha. Aí ele falou assim pra professora: papai tem o pé fedido. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, A pergunta é, ele tá mentindo? Não tava, tá? Pronto. Mas o que acontece? Essa franqueza da criança... Mas peraí, eu peguei uma enchente... Foi um dia. Vai cair da arca e cheguei em casa, tá? Então, assim, essa franqueza da criança é maravilhosa, não é? E a Bíblia, inclusive, ensina, né? Olha, vocês precisam aprender com essas crianças aí, porque às vezes a gente adulto quer maquiar muita coisa, a reputação, e acaba não sendo tratado, não sendo curado em muitas coisas na vida, porque não abre isso, não tem aquela pureza da criança de, cara, eu sou transparente, eu sou isso aqui. E a criança tem muito disso. Agora, quando ela traz algo muito complicado no meio de uma aulinha, de repente ela joga algo assim que tu fala, meu Deus, do pai, da mãe. Como lidar numa situação como essa? Tem algum exemplo que tu poderia citar? Acontece com frequência, assim. Tá. Né? Só abrir um é raro, mas assim, acontece sempre. Só abrir um parênteses sobre essa questão da criança dizer coisas aleatórias, porque tu pensa, o que levou ele a dizer isso, né? Essa é uma outra pergunta. É um passo antes ainda. Porque o que acontece?
Sabe aquela coisa assim, ó, quando a gente tá no culto, não sei se acontece com você tá prestando atenção no culto, aí tu vê aquela luz, eu tenho que trocar aquela coisa lá de casa que caiu também, tá igual assim. A gente faz isso, a gente faz? Dá uma viajada. Porque a gente, é normal, ninguém consegue ter uma atenção plena 100% do tempo. Eu tô sentada aqui, eu vi o reflexo ali, já vou pensar outra coisa. Só que a gente não vai falar. Eu não vou dizer assim, e aquele violão, porque é doido, tá falando isso porque... Mas eu pensei, a criança não tem esse filtro, ela vai falar. Então, não quer dizer que ela não esteja prestando atenção. Então, se você é professor do Ministério Infantil, tu tá lá desmiuçando, esbagalhando a Bíblia, o bicho sai com um negócio nada a ver. Tu pensa assim, da onde que essa criança fez tirou o link? Isso? É algum raciocínio, algum link que ele fez totalmente próprio da mente dele, assim como a gente linka coisas que a gente não sabe por que a gente linkou, né? É uma estrutura da criança. Então, não é que a criança não está prestando atenção. Primeiro ponto que eu acho que é importante salientar aqui, que às vezes a gente fica com essa angústia. Tá fazendo devocional com o filho pergunta um negócio aleatório, por que essa criança perguntou isso? É normal, faz parte dessa construção. Agora, a criança também comunica coisas. A criança chega no Ministério Infantil, você está angustiado com alguma situação, como acontece, às vezes o pai brigou com a mãe, né? Ou a mãe brigou com o pai, houve uma agressão, ou falou um palavrão, ele precisa comunicar alguém, ele vai comunicar isso no primeiro que chegar. Isso acontece na escola também. A escola é o maior índice de denúncias, né, de abuso sexual e violência é nas escolas. Porque a criança chega na escola e conta o que aconteceu. Então, assim, no Ministério Infantil, a gente vai se deparar com isso. E aí é importante a gente ter sempre um olhar pastoral sobre o Ministério Infantil. Porque o voluntário, ele nem sempre tem a capacidade de poder resolver ou lidar com aquela situação. Ter o discernimento de eu devo chamar os pais, eu devo chamar a polícia, como que eu resolvo isso? Então, assim, em igrejas que você não tem alguém pastoral liderando, o voluntário tenta contornar ali a situação e ele precisa comunicar urgentemente o pastor do que aconteceu. Né? Então, o pastor do culto, seja quem for, precisa ser comunicado para que esse pastor saiba e tenha um discernimento ali do que claro, fazer. Se, por exemplo, assim, a criança comunicou uma coisa grave, que é passível de denúncia e crime, você comunica o pastor. Você é corresponsável com aquilo. Você precisa perguntar o que foi feito. Não pode o pastor cair no... Entendi. Entendeu? Agora, se o pastor tomou a atitude ali correta, ok, né? Eu não tenho que fazer nada. Agora, quem tem um auxiliar pastoral, quem tem ali, quem resolve isso normalmente sou eu ou algum pastor que está no culto. Então, o que acontece hoje? Seguidamente acontece isso, né? A criança falou uma situação ali, às vezes não é nada que seja criminoso, né? Às vezes é uma situação da família. Esses dias a gente teve uma situação da criança contar que o padrasto tinha algumas atitudes com ela e esse padrasto, a mãe não sabia, entendeu? Então, aí, assim, até que ponto que aquilo... Como que aquilo... Porque também a gente tem que entender que não é que a criança não vai mentir, mas ela pode comunicar aquilo de uma forma que seja interpretado diferente do adulto, né? Por exemplo, pode acontecer de um professor... a criança, né? Quero ir no banheiro, tá? Aí a gente não entra no banheiro com a criança não consegue abrir a braguilha, tá? Daí eu chego ali e abro. Não, vou ajudar para abrir. A criança diz, meu professor da coisa abriu minha calça. Gente, tinha um contexto, entendeu? Ele não tá mentindo. Por isso que a gente precisa, por isso que eu falei a questão da segurança, eu preciso me certificar de que eu vou ter como me explicar de qualquer situação. Então, assim, pode acontecer isso também na via contrária. Da criança vir contar uma coisa e eu não posso chegar já dizendo o que aconteceu, eu preciso compreender a questão. Então, quando acontece isso, eu assumo e aí tento localizar a família, tento ver. A gente, às vezes, tem umas situações que eu compartilho com os pastores. Olha, aconteceu tal coisa, o que vocês acham que a gente tem que fazer? E aí a gente vai dando os encaminhamentos, né? Mas a gente não pode negligenciar uma informação vindo de uma criança, porque pode ser algo grave e a gente também tem essa função social, né? Sim. Gente... Eu vou falar primeiro eu vou fazer já o convite para ler aqui, tá? Topa retornar aqui? Topo, retorno. Pronto, maravilhoso, tá? Porque no começo eu achei que, não, é um papinho bem... Mas não, é muita caixa. É muita coisa. É muita coisa. A gente poderia falar sobre, assim, ensino doutrinário. Quais são as diferenças de ensino, né? Contar história, ensinar a doutrina. Isso. Já é uma outra. Já é outra caixa. Pode falar muito sobre a questão da segurança, que, gente, assim, ó, é um mundo, né? Tudo como que a gente ensina. A gente tem um trabalho de prevenção ao abuso sexual infantil dentro da igreja. Enfim, tem muita coisa.
coisa aí. Gente, tem assunto para mais de meta. Eu vou fazer o seguinte, nosso tempo já findou, mas eu gostaria que você desse um conselho, então, para os pais, principalmente, porque às vezes, eu sou líder do Ministério Infantil, mas acarreta muito também em chamar a atenção dos pais e direcionar esse pai de alguma forma, né? O que você poderia falar agora para quem está assistindo, E seja até líder? complementando aqui até a pergunta, você que é pai, seja um cara mais colado com essa liderança de cliente, entende? De cliente. Eu falei cliente, de crianças. Porque, Pensando em cliente, eu acho que vai trabalhar, saindo daqui vai trabalhar, hein? Porque assim, é importante que a gente seja um tripé para vocês, né? Perfeito. Porque, cara, vocês estão me ajudando, não é o contrário. Vocês não estão me fazendo... Não é obrigação de vocês, né? Desse ministério. Cara, estão servindo o Senhor através disso, mas, cara, é meu filho, vocês estão me ajudando. Né? Não estão me substituindo nesse papel, né? E eu, como pai, tipo, cara, se tem alguém que eu gosto, é que alguém que está abençoando de alguma forma os meus filhos. Mano, você está fazendo pelos meus filhos, você está fazendo por mim. Né? E eu vejo que alguns pais, às vezes, tipo, cara, quero distância, né? Quero distância, não quero nem saber disso. Cuida aí do meu moleque, aí o cara não ensina nada em casa, né? No caráter e tudo mais. Mas então, microfone aberto para você. Eu acho assim que a mensagem para os pais, a primeira é: assumam a responsabilidade. É pesada, é dura, é árdua e é eterna, porque a gente vai ensinar eterna dentro da nossa realidade de vida, né, nosso tempo de vida, porque a gente vai ensinar os filhos todo o tempo. É integral. O tempo que a gente permanece com uma criança no Ministério Infantil de ensino é no máximo 2 horas durante uma semana, e você permanece com o seu filho o tempo todo. Então, assim, aquilo que você ensina no seu dia a dia, aquilo que você faz, aquilo que você fala, a maneira como você lida com a sua família, né? Principalmente os homens, os pais, né? A forma como os pais se portam é muito importante e vai consolidar o coração dessa criança no ensino da palavra. Olha isso. Né? Então, assim, assumam aquilo que é dado pelo Senhor para vocês. A gente não está querendo substituir ninguém. O Ministério Infantil, ele vem para auxiliar. Né? E como o Cláudio falou, além de assumir, o pai precisa se integrar no Ministério Infantil, fazer parte, reclamar. Né? Eu sempre digo assim, é horrível ouvir reclamação de pai. É horrível, né? Mas a gente precisa, porque a gente não é o dono da verdade, a gente não está sempre certo. Eu costumo assim mandar no final do ano pedindo um feedback para os pais, né? Eu digo, o que você acha? Você acha que tá bom? Tá ruim? Quer reclamar? Eu tento manter esse vínculo aberto, porque é a reclamação que me mantém pensando em que eu tenho que ter qualidade naquilo que eu faço. Sim. Entendeu? Eu escuto ali o John falando, poxa, não foi legal. Então eu preciso... Inclusive, a gente quer ter no Ministério Infantil agora um ministério de controle, que a ideia é ter um pai muito crica, sabe? Um pai criquento. Para ser aquela curadoria. Para ir lá dar uma verificada. Porque Daqui 6 meses eu vou lá visitar a Onda. Eu quero conhecer esse pai. A gente tem o Ricardo Belegante, tá? Ele não é aqui, não tá na nossa equipe, mas ele assiste todos e fala, ó, a câmera poderia estar assim. Porque é essa isso que luz nos assim. mantém... E isso é bom? É, porque a gente não quer ouvir crítica, ninguém quer, é horrível. Eu fico assim, às vezes fico irada com a pessoa, porque eu fico, cara, nem sabe, porque a gente quer se justificar. Né? Mas é bem importante o pai participar. Né? Então, assim, ó, tem pessoas que só reclamam. Eu fico, gente do céu. Mas, assim, é essa pessoa que mantém eu corrigindo aquilo que eu preciso corrigir. Então, assim, o pai precisa se envolver. Ele precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa, principalmente, investir. Entendeu? A igreja precisa ter essa visão como um todo, né? Oferte coisas para o Ministério Infantil. Pense assim, poxa, vou comprar um negócio para meu filho, vou comprar para o Ministério Infantil também. Eu quero que ele tenha um acesso lá também, que as suas crianças tenham o mesmo acesso que o meu filho tem. Legal. A gente tem situações de muita discrepância de acesso a várias coisas, desde brinquedo, a material escolar, outra tudo, caixa que a gente pode abrir uma hora, hein? Isso aí tem outro, porque a gente também tem o Ministério Infantil que trabalha só com crianças vulneráveis. Então, tem várias coisas. Então, assim,
eu posso ser um papel, a igreja pode fazer essa função de dar acesso à criança a coisas que ela não teria acesso na sua vida. Então, assim, tem muitas coisas que os pais podem participar. Então, acho que isso é o principal e com certeza, né, assumirem a sua responsabilidade. Agora, uma mensagem para quem é do Ministério Infantil é: se prepare. Boa. Você precisa se qualificar e é investir. Eu vou dizer para vocês, eu faço muito curso, sabe? Estou sempre fazendo uma coisa ou outra. Eu tenho formações na área da educação, né? Nunca tinha atuado. Um detalhe, apesar de ter feito pedagogia por um período na minha vida, eu nunca atuei na área com crianças, nunca. Sempre ministerialmente foram jovens, sempre envolvida com arte, enfim, outras áreas. Nunca. Quando eu assumi o Ministério Infantil, eu não sabia nada do Ministério Infantil, nada, absolutamente nada. Eu sentei e fui perguntar para as pessoas que serviam o que acontecia, porque eu não tinha a menor noção. Então, assim, hoje o que eu sei é fruto de ensino, de treinamento e ir atrás de conhecimento. Tanto cristão como secular, né? Conhecimento... Conhecer o corpo humano mesmo, como funciona uma criança. Exatamente, de sentar, de estudar. Então, assim, ó, a gente precisa se preparar. Eu penso o seguinte, Deus nos deu uma missão e eu vou estar sendo extremamente relaxado, extremamente negligente se eu não me preparar com qualidade para aquilo que eu vou fazer. É que nem vocês que são músicos. É a mesma coisa. Tu precisa sentar, tu precisa estudar, tu precisa pensar o que tu vai fazer. Sim. Porque senão o teu trabalho vai ser relaxado. Não é porque a criança vai qualquer um. Às vezes as pessoas pensam assim, não tem nada para fazer, mete no Ministério Infantil, porque é qualquer um. A gente, né, Ninguém tá vendo. tem a Ninguém demanda, tá vendo. né? Então, assim, hoje no Ministério Infantil a gente tem vários níveis. A pessoa pode entrar sem saber nada, vai ficar numa recepção, vai começar a servir como um monitor auxiliar, mas à medida que ele for servindo, ele precisa se qualificar para que ele possa atingir outros níveis ministeriais e ele tenha desenvolvido na sua habilidade liderança, qualificação para ensinar. Agora a gente vai fazer um treinamento, por exemplo, de contação de história. Eu quero qualificar todos os meus professores como os bons contadores de história. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer se a gente se dispõe a estar no Ministério Infantil. Então, se você está disposto a servir no Ministério Infantil, é aprender. É o que tem que fazer. Glória a Deus. Letícia Ribeiro, meus irmãos e minhas irmãs aqui com a gente nesse episódio. Giovanni. Teu Instagram é Letícia Ribeiro? Letícia R. Ribeiro. R. Ribeiro. Então siga lá, né? Eu acho que... Meu Instagram é só do Ministério Infantil. Só do Ministério Infantil. Vai me ver passeando por lugar nenhum. Não vai. Não vai me ver mostrando nada da minha vida. É só Ministério Infantil. Aquela selfie de doisinho não vai ter? Tá. Aí... Ninguém vai ver aquele jantar. Pra isso. Eu admiro quem faz, acho legal, mas eu não tenho mais idade pra estar filmando. Tô assim, tá? Tá. Não tenho mais saco pra mostrar minha casa pra ninguém. Não quero que ninguém saiba onde eu moro. Não quero ninguém que veja meu filho. Quer ver, paga a janta aqui em casa. Tô assim, tu tá ficando velho, eu acho. Eu tô com 40, né? Então... 40, tá? Não, o 40, só pra deixar, o 40 eram os antigos 30, tá? Então tá tudo certo. Pra mim tá os bem novos, não Que eu tá os 40. que eu já tô chegando também, tá? Já tô chegando. Não, é bem pra Ministério Infantil. Esse é o perfil, lindo, bem nichado. Maravilhoso. Assim. Então, você que é de uma igreja, de uma comunidade, serve, por favor, siga Isso, ela. Né? siga no Instagram. Siga ela, porque tenho certeza. E até você que é pai e mãe, siga ela, porque é interessante. Aliás, de vez em quando sempre tem uma caixinha de pergunta lá, bem capciosa, sempre tem muita coisa legal lá, hein? Confesso que eu não sigo ela, eu acho. Tem que seguir, tá? Vou seguir, tá? Só Aproveita é Ministério depois. Infantil, só isso. Não Vou seguir, E também, meu filho. a gente, só relembrando, a gente vai deixar o link aqui Isso. do curso da Letícia. Vai ser abençoador demais para você. Quero agradecer você que ficou até aqui com a gente, que tenha sido um tempo proveitoso. Eu espero que o Espírito Santo possa ter iluminado você para ter compreendido aquilo que a gente falou, que mais do que apenas das crianças, de como funciona de forma organizacional ali, mas do reflexo espiritual que isso causa para a comunidade de fé, porque eles são a igreja do hoje já. Eles já estão vivendo igreja dessa forma. Então que você possa ter captado essa mensagem e compartilhe também, né, Giovanni? É o pedido que eu faço todas as semanas que a gente grava. Vá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, vá lá no Spotify, se inscreva lá também. E, cara, todos os aviões, seja do TikTok, seja do Facebook, do Twitter, do que mais? Orkut. Do Orkut. A gente está em tudo que é plataforma, a gente está.
aviãozinho direto pro grupo das tias. Isso, no WhatsApp. Porque as tias resolvem a nossa vida. Sim. A gente tá indo bem lá no YouTube, tá crescendo, tá, nego? Não, guriadinha lá tá. Eu não sei quem é, mas A tem gente alguém... tá com a boca aberta, tá? Tem dois lindo. passarinhos com a boca aberta aqui, Fábio Isso. e Eric, e a gente precisa Eles estão sustentar. fazendo por merecer, então Não. a gente precisa... Nem a gente pega, tá? Nem a Os gente- caras estão com a boca aberta, impressionante. Mas É Deus é, isso, bom tá? demais. A gente montou um negócio para os outros comer, Não, não é não? é isso, tá? Não, Mas nós esse é o quando come objetivo. um cachorro quente com o dinheiro daqui, a gente Não, fica já assim meio... sai extasiado, né? Não, e meio assim, ó, será que a gente não roubou? E os caras todo mês, tá? Não. Mas tá bom, é isso. São bênção demais. Mas compartilhe os nossos conteúdos, né? Compartilhe os cortes do Instagram. Pô, é legal quando as pessoas compartilham e marcam o Santo Podcast. Porque, Isso. poxa, isso vai edificando outras pessoas, tá? Então, é isso que eu peço. Giovanni Claudini Boa. e Jonathan Marques. Isso, no Santo Podcast. Muito obrigado. Letícia, muito obrigado Deus também para te abençoe. você. Eu que Manda um agradeço a abraço pro oportunidade. Dani, pros filhos Mando lá sim. também. Deixou o Dani resolvendo Não, almoço, ele tá com o resolvendo cabelo tudo. desse Nessa hora, tamanho agora, já né? deve ter feito o almoço. Tudo pronto. Tudo certinho já. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu. Valeu!